Beleza? Ok. Queridos, prazer muito grande estarmos, mesmo que virtualmente, mas podendo matar um pouquinho da saudade dos irmãos. O que Deus tem colocado no meu coração a compartilhar com vocês são dois textos com características proféticas, tendo em vista que nós estamos vivendo em um momento que são prenúncios do arrebatamento da igreja. E diante do momento que o mundo está passando, estão me ouvindo? Diante do momento que estamos passando no mundo, nós podemos entender que Deus está falando, como sempre falou, de muitas maneiras com a humanidade. E hoje nós estamos convivendo com esse pavor para alguns a respeito do Covid-19. É algo que é diferenciado com relação às pandemias, às crises que o mundo já passou. Ainda que em número de vítimas, a peste do século XIV, ela matou muito mais pessoas. Mas o que nós temos visto hoje é algo que está mexendo com todas as classes sociais, está mexendo com as relações de governança do mundo. E eu entendo que tudo isso faz com que nós tenhamos uma boa reflexão da nossa posição, do nosso entendimento, da nossa percepção do momento em que estamos vivendo. Lógico que a pandemia ela impõe sobre as pessoas, sobre os países, sobre as nações, o que nós aqui conhecemos no mundo hoje como isolamento social. A nossa geração não conhecia isso. Então, o isolamento social é alguma coisa que é algo que deve ser obedecido, deve ser acatado, cada um deve fazer a sua parte. Mas eu estou a pensar também que, assim como o isolamento social protege de um mal de ser acometido, de ser hospitalizado até a morte, o pior é o isolamento de Deus. É aqueles que realmente estão saindo desse mundo por terem sido acometidos por esse vírus. Não entro em detalhes quanto à veracidade dos números de morte, mas o que eu tenho orado é que Deus dê a essas pessoas que estão na linha, no caminho da morte, que eles tenham tempo de arrependimento. Porque se eles não observaram, se não acataram um isolamento social, muitos deles estão indo para o isolamento eterno de Deus. E isso pode estar acontecendo com pessoas próximas a nós. Então, nós que conhecemos qual é o pior isolamento que possa existir, não é esse isolamento da sociedade, é o isolamento da eternidade sem Deus. Essa deve ser a nossa maior preocupação. E eu fico pensando que, quando se trata de morte, em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 2, Salomão ele nos deu uma orientação para a gente tirar proveito do momento quando houvesse morte ao nosso entorno. E ele disse, então, que era melhor ir à casa onde existe o luto do que ir a um local onde existe um banquete. Porque ali no luto se vê o fim de todos os homens e os vivos aplicam ao seu coração. Veja bem que essa pandemia ela não deixa nem fazer banquete, muito menos velar os mortos.
Olha a crueldade. Olha como que isso traz as pessoas a uma reflexão. Olha como que isso faz com que as famílias se sintam realmente um pouco menores, impotentes diante das circunstâncias. Mas pior do que fazer um velório, velar um conhecido, um parente, despedir, levar a palavra de consolo à família, muito pior do que isso é se a pessoa tiver saído com o isolamento de Deus na eternidade. Então, é com base nisso que eu penso que nós temos que estar atento às profecias e aquilo que Deus quer nos falar, o momento que nós estamos vivendo. Eu convido para que abra sua Bíblia em Zacarias, capítulo 9, versículo 9 a 10. Zacarias escreveu esse livro em torno do ano 520 a 475 a.C. Lemos assim: Alegra-te, ó filha de Sião, exulta-te, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, e sobre um jumentinho, filho de jumenta. E de Efraim destruirei os carros, e de Jerusalém os cavalos, e o arco de guerra será destruído. E ele anunciará paz aos gentios, e o seu domínio se estenderá de mar a mar, desde o rio até as extremidades da terra. Aqui nós temos, nesse texto, duas profecias literalmente pertinentes a Israel, não pertence à igreja. Mas o que nós temos que observar é que toda a palavra de Deus, toda a profecia, quer seja para a igreja, quer seja para Israel, nós devemos atentar que Deus faz questão de cumpri-la fielmente. E ainda que o tempo, às vezes, nos tenha distanciado do princípio da igreja, nessa dispensação da graça, nós não podemos perder de vista que o poder, o valor das palavras que foram anunciadas para a igreja também irá se cumprir. Para entender melhor o cumprimento dessas profecias, que uma está para cumprir e a outra já se cumpriu, nós temos que olhar o Evangelho de Lucas, no capítulo 19, versículo 35 a 44. Lucas 19, 35 a 44, lemos assim: E trouxeram-no a Jesus, e lançando sobre o jumentinho as suas vestes, puseram Jesus em cima. E indo ele, estendiam no caminho as suas vestes. E quando já chegava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começou a dar louvores a Deus em alta voz, por todas as maravilhas que tinham visto. Diziam: Bendito o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas alturas. E disseram-lhe entre a multidão alguns dos fariseus: Mestre, repreende os teus discípulos. E respondendo ele, disse-lhes: Digo-vos que se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. E quando iam chegando e vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: Ah, se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que a tua paz pertence. Mas agora isto está encoberto aos teus olhos.
porque dias virão sobre ti, e os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão, e te estreitarão de todos os lados, e te derrubarão a ti e aos teus filhos dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois não conheceste o tempo da tua visitação. Queridos, essa geração que acompanhou o Senhor Jesus ali, inclusive os fariseus, eles viram o cumprimento literal da profecia de Zacarias, capítulo 9. Só que nós lemos a profecia, mas ela tem dois momentos distintos. O Senhor Jesus veio e cumpriu o aspecto alegórico. Ele se apresentou, mas ele não veio para tomar o trono e reinar imediatamente. Mas a profecia mostra que ele virá para reinar. Mas entre o ministério do Senhor Jesus e ele vir para o seu reino, para o milênio, o trabalho está sob a responsabilidade da igreja e compete a cada um de nós nos atentarmos, termos a percepção do momento em que nós estamos vivendo. Dessas três profecias, o Senhor Jesus também fez menção da profecia que se cumpriu ainda no ano 70 da era cristã, que foi a destruição também da cidade de Jerusalém e do templo. Mas vamos ao texto da forma literal. Como que nós podemos ter a visão e como que os discípulos certamente encararam, perceberam daquele momento. O texto começa dizendo que ele veio a eles e trouxe a eles realmente numa condição de humildade para vir montado sobre um jumentinho. Nós podemos perceber que os próprios discípulos ali, ao estarem realmente vendo os acontecimentos, o que eles tinham conhecido do Senhor Jesus, e agora, quando ele manda buscar aquele animal, não houve nenhuma resistência. Ao contrário, houve uma prontidão para a entrega daquele jumentinho, daquele animal, para que a profecia fosse cumprida no seu sentido literal. E assim, então, o Senhor Jesus, o texto nos mostra que fez-se cumprir ali, quando eles trouxeram a ele aquele jumentinho. Qual é a percepção que certamente os discípulos tiveram diante daquele fato? Hoje as pessoas estão criaram-se uma hashtag para avaliar o momento da pandemia, e a hashtag é vai passar. Vai passar. Estão pensando apenas nesse momento. O Senhor Jesus, quando falou da sua palavra, dos seus cumprimentos proféticos, ele deixou registrado em Mateus capítulo 24, versículo 34 a 39, fazendo menção dessa ideia daquilo que passa e daquilo que não passa, ou daquilo que pode falhar. Ele disse: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. O Senhor Jesus usou essa expressão exatamente para endossar que existem coisas que passam nessa vida. As epidemias, as crises, tudo isso passam.
Mas existem duas coisas que a Bíblia nos declara que estas não passam. A primeira delas é a sua palavra. Uma vez Deus tendo dito, tendo escrito, tendo informado ao ser humano, isso não falha. Isso tem garantia para toda a eternidade. Isso faz com que nós possamos nos descansar nas afirmações que procedem de Deus, que procedem da sua palavra. E é por isso que o Senhor Jesus, ele diz: examinai as Escrituras. Não é para examinar o comportamento social das pessoas. Não é para examinar a teologia nova que apareceu. Examinar as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, o Senhor Jesus, como ele estava mencionando a respeito do arrebatamento, ele fez questão de dizer: olha, pode ser o céu e a terra, tudo isso que vocês veem, um dia vai passar. Porque eu tenho prometido um lugar que é muito maior, muito mais perfeito do que tudo isso que o ser humano possa conhecer com as suas novas tecnologias. Mas existe uma outra coisa também que não passa, que é a eternidade. E é nesse sentido que eu tenho me preocupado com as pessoas que às vezes estão no limiar da morte, em função da idade, em função de algum tipo de doenças, e que eles correm o risco de entrar com a eternidade que não passa. E eles devem ser informados nesta vida que tem algo que pode dar a garantia que o isolamento deles não vai ser restritivo simplesmente como é o isolamento social, mas pode ser um isolamento restritivo para toda a eternidade. E as pessoas, às vezes, não estão valorizando ou entendendo a esse respeito. E é por isso que o Senhor Jesus, quando ele quis nos informar a respeito da promessa do arrebatamento, que não tem pandemia, que não tem crise, que não deve ter nada disso que tire o nosso foco da promessa que ele nos fez. No Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 3, ele diz: virei outra vez e vos levarei para junto de mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. O desejo do Senhor Jesus é levar para junto dele. E o Senhor Jesus, então, ali, falando a respeito disso, ele deu para as pessoas algumas informações para dar credibilidade na mensagem, na promessa, na profecia da sua volta para a igreja. Então diz: mas naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente o Pai. E como foi nos dias de Noé, assim também será no dia da vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam até que veio o dilúvio. Eu gostaria que vocês colocassem na meditação de vocês essa expressão: e não o perceberam. Eu não sei, queridos, quais têm sido, qual é a percepção que vocês estão tendo a respeito das coisas que estão acontecendo no nosso planeta Terra, na nossa sociedade. Eu não sei, eu gosto muito de ciência, de tecnologia, mas eu gosto muito de Bíblia, de profecia, porque nós conseguimos enxergar esses acontecimentos de uma forma mais tranquila e não nos deixando levar pelas influências das pessoas. O Senhor Jesus chama a atenção que a atividade da sociedade pré-diluviana estava numa atividade de normalidade. O comércio funcionava, as relações sociais, matrimoniais funcionavam, mas eles não se aperceberam que algo que nunca tinha havido igual iria acontecer. Semelhante a isso,
ele disse isto para falar a respeito do arrebatamento da igreja. É lamentável que em muitas igrejas as pessoas não estão pregando, dando devido enfoque a essa promessa do Senhor Jesus, que é nos tirar desse mundo para levar para junto dele. E os acontecimentos que estão diante de nós têm cada vez nos apontado que esse dia está mais perto. Quem prometeu é fiel, não falha. E é nesse sentido que eu gostaria que nós, os cristãos, pudéssemos estar buscando de Deus mais percepção para olharmos tudo que está ao nosso redor e não nos deixar realmente vacilar, mas estarmos ansiosos, desejosos para o encontro do nosso Senhor. E o texto, então, de Lucas, a partir do versículo lido, nos diz que eles trouxeram aquele animal simples, um jumentinho, para o Senhor Jesus. Os discípulos foram, encontraram, não teve impedimento e trouxeram. Eu fiquei pensando, será que os discípulos, quando trouxeram aquele animal para que o Senhor Jesus montasse nele, será que eles tinham conhecimento, eles tinham lembrança da profecia de Zacarias, capítulo 9, que diz que o rei viria montado, humilde, sobre um jumentinho? Eu pergunto, se fosse eu e você que estivesse participando daquele grupo de discípulos ali, será que nós estávamos atentos às profecias, à palavra que foi falada antigamente a respeito dos acontecimentos daquela época? Queridos, cabe a nós hoje pensarmos que algo está para acontecer muito maior, muito mais surpreendente de qualquer pandemia, que vai ser o arrebatamento da igreja. Nós temos que ter a percepção para avisar as pessoas que nós temos esperança em algo muito maior do que o que está acontecendo na Terra. O texto nos mostra que, e quando chegava perto, começaram, o Senhor Jesus montou naquele jumentinho, forrar aquele animalzinho com toda a simplicidade, com toda a humildade, e começaram aquela caminhada. O texto nos diz que tinha ali uma multidão, discípulos e pessoas que não eram discípulos, alguns eram até religiosos, e compunham aquela multidão. Mas pouco, certamente, tinha o entendimento, tinha a percepção, o que estava representando mesmo aquilo ali. Alguns, na ingenuidade espiritual, estavam pensando que o Senhor Jesus ia chegar naquele jumentinho, entrar na cidade e determinar que o momento de Pilatos acabou, que ele ia assumir agora o governo de Israel, que ele ia dar liberdade aos judeus. Eles não tinham a verdadeira percepção que o Senhor Jesus estava fazendo cumprir de uma forma alegórica, porque algo muito maior vai se cumprir de fato no milênio. E não vai vir montado no jumentinho, mas virá para a libertação de Israel, virá com poder e grande glória. Então, eles não tinham aquela visão. E o texto nos vem abordando que, quando chegava perto, essa ideia de perto, do Monte das Oliveiras até Jerusalém, pelo percurso daquela época, era mais ou menos 6 quilômetros de distância. E a ideia é que eles estavam numa expectativa, e quanto mais perto estavam chegando, os seus corações, as suas almas estavam ficando cada vez mais eufóricas, estavam mais desejosos. Então, diz que diante daquela distância, da proximidade do que estava para acontecer, eles estavam se alegrando muito com aquilo. Eu gostaria de
de pensar nesse aspecto, nessa percepção de estarmos perto. Eu sei que para muitos cristãos, talvez eles desejam que o cumprimento da profecia do arrebatamento não esteja tão perto, porque os seus projetos são todos muito para longo prazo. Queridos, eu quero viver naquela expectativa como Paulo viveu no passado, que nós estamos muito perto do arrebatamento. Mas isso eu não tenho apenas que pregar, eu tenho que viver essa expectativa. E nós, para vivermos essa expectativa, nós temos que começar a desvencilhar, a desembaraçar das coisas que nos prende, que nos atrai neste planeta Terra, nesta sociedade. Nós somos muito atraídos, nós somos muito dados a nos apegar a essas coisas. E quando nós cremos que, de fato, o arrebatamento está perto, nós então temos que ter atitudes que demonstrem que, de fato, para nós está perto. A demonstração que ali estava perto para eles, nos diz o texto que essa multidão de discípulos, regozijando, começou a dar louvores a Deus em alta voz. Eu gostaria, irmão, sinceramente, que assim que nós estivéssemos livres dessa pandemia, pudéssemos ter um número máximo possível de crentes no salão da casa de oração, para reunirmos, para cantar com o máximo de vigor, de alegria. Porque hoje nós estamos sentindo como que é ruim o isolamento, a falta de comunhão, o abraço fraternal. Se isso faz falta na nossa comunhão aqui na igreja local, com esse corpo mortal cheio de diferenças, quanto mais deve ser alegre quando estivermos na presença do nosso Senhor, que pudermos ter um corpo espiritual. Tiago, no capítulo 5, versículos 7 a 9, Tiago traz um conselho assim, muito carinhoso à igreja especificamente. Ele começa a falar também dessa percepção de que nós estamos perto do arrebatamento. Ele começa a mostrar atitudes. E ele começa a aconselhar os crentes, dizendo o seguinte: irmãos, sejam pacientes até a vinda. Ou seja, nós devemos exercitar a paciência. Sede paciente até a vinda do Senhor. Depois ele continua dizendo: a vinda do Senhor está próxima. Ele vem nos dando uma ideia como que cronológica. E ele chega então no versículo 9, ele diz: irmão, não vos queixeis uns com os outros. Ou seja, não faça atritos, não crie aresta por coisas pequenas entre vocês. Não queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados nesse ato. Eis que o juiz está à porta. Eu creio que todos que já participaram de alguma audiência, as pessoas se organizam normalmente no salão de júri e ficam atentamente esperando o juiz começar, ou o juiz chegar. A apreensão vai aumentando de acordo com a circunstância das pessoas que estão ali, porque elas vão estar diante do juiz. Queridos, eu penso que Tiago, quando olha para a igreja e nos traz essa mensagem como que cronológica, eu creio que nós estamos vivendo nesse último momento, como se refere o versículo 9 do capítulo 5. O juiz está à porta. E é nesse sentido que eu penso que quaisquer atitudes que nós devamos tomar, coisas que devamos nos desembaraçar, nós devemos fazer isso antes que o juiz abra a porta. E o texto, então, nos continua a dizer:
E diante daquela expectativa, daquele momento de louvores, as pessoas abrindo seus corações, louvando a Deus por tudo que o Senhor Jesus havia feito e a esperança que eles tinham no Senhor Jesus, o texto diz que algo diferente acontece no meio da multidão. Disseram-lhe entre a multidão alguns dos fariseus: Mestre, repreende os teus discípulos. Sempre vai levantar a oposição entre toda a obra de Deus na terra. Toda vez que alguém se levanta em direção ao Senhor Jesus, quando alguém se apresenta publicamente como um filho de Deus, o maligno vem aferir, ele vem testar. A obra de Deus sempre foi aferida, fiscalizada pelo maligno. Ele sempre cria as oposições. Eu penso que quando os fariseus viram o conteúdo da mensagem que os discípulos estavam proclamando, aquilo incomodou eles. O conteúdo da mensagem era: bendito o rei que vem em nome do Senhor. A mensagem que o rei está vindo, ela incomoda. O próprio Satanás, ele fica incomodado, porque ele sabe que o seu tempo está diminuindo. Então, é nesse sentido que os crentes, os cristãos, devem ser alertados para tirar um bom proveito do tempo que nos resta. Então, se levantou entre a multidão os fariseus para dizer: Mestre, fale para os seus discípulos como que se calarem. Repreende os seus discípulos. Nós devemos compreender, de fato, que essa classe de pessoas, os fariseus, ele representa algo que nós conhecemos até hoje. Numa multidão que nós hoje chamamos de evangélicos e que cresceu muito estatisticamente no mundo, ela tem falseado a verdade. Ela não tem nada a ver com aquele movimento que aconteceu em torno do século XVII, século XVIII, quando houve, de fato, um reavivamento na Igreja de Cristo e que se levantou muitos pregadores para vários continentes, para várias nações. O crescimento que nós temos hoje, apesar de estatístico, eu penso que ele não passa, em boa parte, também de um engodo, de um engano. Então, na multidão dos evangélicos, existem dois tipos de pessoas. Os cristãos verdadeiros, que, como Paulo, desejam de fato, amam a mensagem da vinda do Senhor, do arrebatamento, e tem até um prêmio, uma coroa para esses que amam, mas tem aqueles que não amam e são apenas professos, e que nem são cristãos. E é esses que trazem mais mal. E é o movimento que mais cresce nos últimos dias. É aqueles que se dizem que são e não são. O Senhor Jesus fala a respeito desse tipo de pessoa, dizendo: ai deles que estão à porta, não entram e nem deixam os outros entrar. Esses sentem incomodados, esses não pregam a mensagem que diz respeito à volta do Senhor, ao arrebatamento. O Senhor Jesus, em Mateus 23, versículo 29 e 30, ele descreve um pouco a respeito do que são os fariseus. Ele diz: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que edificais o sepulcro dos profetas e adornais os movimentos dos justos, e dizeis: se existíssemos no tempo dos nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. E foram esses mesmos que se associaram com os sacerdotes e que levaram politicamente a um falso julgamento para levar o Senhor Jesus Cristo à prisão, ao sofrimento e à morte.
O Senhor Jesus diz que esse perfil de pessoas são hipócritas. E nós estamos vivendo um momento que nunca se teve tanta hipocrisia espiritual como estamos vendo nesses dias. Isso é relatado pelo próprio Senhor Jesus em Apocalipse, no capítulo 3, versículo 16. É uma hipocrisia espiritual representada pela igreja de Laodiceia, onde diz: assim porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. O Senhor Jesus mostra que essa mistura entre o quente e o frio, ela fica morno. Ela é algo que é um pouco agradável, mas, no entanto, é algo que dá náuseas a ele. E esse é o momento que representa o momento da Igreja de Cristo na Terra, representado pela Igreja de Laodiceia. A respeito dessa hipocrisia espiritual, Jó também escreveu no capítulo 27, versículo 8. Jó diz o seguinte: porque qual será a esperança do hipócrita, havendo sido avarento, quando Deus lhe arrancar a sua alma? Qual será a esperança do hipócrita, tendo sido avarento? Eu posso pensar que todos aqueles que conhecem o momento que nós estamos vivendo de economia mundial, de um modo geral, as pessoas, como estão tratando os bens, as coisas materiais. Nunca se teve, talvez, uma geração que demonstrasse tanta avareza, tanto amor, tanto gosto, tanto pelo dinheiro como temos nos nossos dias. São inúmeros os fatos. Nós podemos apenas citar um. Olha bem que nesse momento que houve-se uma quebra da legislação 8666, da compra do serviço público para facilitar, para dar agilidade, para comprar equipamentos e medicação para tratar a Covid, muitas pessoas usaram essa quebra da legislação, esse afrouxamento, para tirar proveito, para roubar um dinheiro especificamente da saúde. Olha que ponto que é a avareza dessas pessoas. E é por isso, então, que Jó fala: qual vai ser a esperança desses hipócritas quando Deus lhe arrancar a sua alma? Então, é esse momento que nós estamos vivendo, que esta hipocrisia espiritual leva as pessoas a um grande engodo. O Senhor Jesus, então, quando ouviu aquela expressão desses hipócritas da época: mestre, repreende os seus discípulos, ou seja, mande que eles se calem. O Senhor Jesus imediatamente tomou as dores dos discípulos, entrou em defesa deles e disse o seguinte: digo-vos que se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. Eu gostaria que nós pensássemos um pouquinho sobre esta frase: se estes se calarem. Estes, naqueles dias, foram os discípulos. Mas eu fico pensando entre a minha atitude e a sua hoje. Será que, diante de alguma circunstância, nós que detemos a verdade, talvez nós não estamos também nos calando? Será que o que está acontecendo, vidas e mais vidas partindo para uma eternidade, um isolamento eterno de Deus, será que isso não incomoda um pouco a nossa alma? Eu creio que todos vocês conhecem aquela história dos 4 leprosos nos dias de Reis, capítulo 7. 2 Reis, capítulo 7. Aquela história dos 4 leprosos. Eles não podiam estar dentro da cidade por causa da lepra, tinham que estar isolados.
Só que a cidade estava sitiada também, ninguém não podia sair nem entrar. Era um isolamento. Mas Deus usou aqueles simples leprosos, aquelas pessoas que não tinham, como se diz, a menor pretensão de sobrevivência, de vida, de nada. E eles, então, tiveram a intenção de ir até o arraial do inimigo e entrar lá para ver se tinha alguma coisa de comer, ou então eles seriam mortos. Queridos, olha bem o tipo de pessoas que Deus usou naqueles dias. Será que eu e você não devemos também ter um pouquinho de coragem para ousarmos nessa pandemia e que Deus vai abrir portas, queridos? Aqueles 4, então, foram ao arraial. E, de repente, foi a surpresa. Todos os soldados dali bateram em retirada, porque Deus proveu alguma coisa que eles tiveram medo e saíram. E aqueles 4 encontraram alimento, fartura à vontade. Eles poderiam ter se acomodado, comido à vontade, descansado, faziam reserva, estocavam para eles e tudo. Mas veio o pensamento, lembrando de pessoas que estavam morrendo de fome, lá dentro da cidade. E eles entenderam que eles poderiam levar uma boa notícia e eles não deveriam se calar. Eu penso que nós devemos nos posicionar como esses 4 leprosos diante da circunstância que nós estamos vivendo. Eu penso que Deus não quer que nenhum dos seus filhos, nenhum cristão, se cale. Com esta pandemia, ainda que nós não estamos podendo nos reunir, mas Deus tem colocado pessoas, nossos contatos virtuais, pessoais, e que nós devamos mostrar para as pessoas qual é a percepção que nós temos disso. Tem pessoas que perguntam, Suí, isso é uma praga? Isso é o julgamento do Apocalipse? Eu falei, não. A pandemia da Covid-19 é fichinha pelo que há de acontecer na grande tribulação. E são apenas prenúncios dos dias de dores que virão sobre esse planeta Terra. Por isso, então, queridos, nós não devemos nos calar. Nós não devemos nos calar, porque nós temos a verdade conosco. E é por isso que o Senhor Jesus, então, responde para eles, olha, se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. Mas quando nós olhamos por essa expressão, se estes se calarem, as próprias pedras clamarão, mas pedra não fala. Mas nós podemos falar. O Senhor Jesus, com isso, estava querendo dizer para eles o seguinte, olha, eles estão expressando louvores, adoração, porque eles acreditam na promessa que eu tenho. Se hoje tem uma hashtag, que certamente o apóstolo Paulo ele estaria colocando nas redes sociais para nós, seria o seguinte, hashtag, somos o bom perfume de Cristo, tanto nos que se salvam, como nos que se perdem. Se tem algo que nós devamos retransmitir, devamos linkar a outros, é que nós somos o bom perfume de Cristo nessa terra. A sociedade está apodrecida no seu pecado, mas nós temos o aroma que pode trazer realmente a salvação para o pecador. Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 15, ele diz, para Deus, nós somos o bom perfume de Cristo. E eu penso que a gente só pode identificar um bom perfume, queridos, quando a gente abre o frasco. Pode ser o melhor perfume, se ele mantiver hermeticamente fechado,
ele não pode ser validado como bom. Mas, quando abrirmos o frasco, vamos identificar se ele tem o devido valor. E é Paulo que afirma que, para Deus, nós somos o bom perfume de Cristo. Nós temos a essência do Espírito Santo, que precisa ser exalada quando nós nos relacionamos com as pessoas no nosso dia a dia. Quando nós abrimos a nossa boca, nós devamos exalar a esperança, a certeza, a convicção que nós temos na obra da redenção que foi feita em nosso favor, que nos trouxe esperança. É bem verdade que a Covid ela mata realmente o corpo, mata muitas pessoas, mas ela não pode matar a alma. Paulo reforça esse entendimento para nós em Filipenses, no capítulo 3, versículo 20 e 21. Ele diz: mas a nossa cidade está no céu, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu próprio corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar a si todas as coisas. Paulo sabia que, de alguma maneira, todos nós vamos debilitando o nosso corpo e vamos encontrar com a morte ou no arrebatamento com o Senhor. O fato é que nós não devemos nos amedrontar, nos acanhar, nos turbar perante as crises que aparecem no nosso planeta. Nós temos que manter essa plena convicção e mostrar para as pessoas que, por causa do pecado, nós envelhecemos, nós adoecemos e nós morremos. Mas nós temos a esperança, temos a certeza de uma promessa que teremos um corpo glorioso, semelhante ao corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. E com isso, então, nós podemos entender que nós devemos cada vez mais ter a plena convicção. Se tem uma geração que está enxergando o que está perto, como os discípulos enxergavam que estava perto de Jerusalém, nós devemos ter a percepção que estamos perto do arrebatamento. E o Senhor Jesus fez questão de afirmar que eles não deveriam se calar, porque senão as próprias pedras clamarão. Para concluir, nós podemos olhar essa expressão no texto, primeiro pelo lado da literatura. Na literatura portuguesa, nós temos várias figuras de linguagem para dar ênfase às palavras. E essa expressão é uma hipérbole que nós chamamos, é um exagero, é um reforço na expressão. É como as pessoas às vezes dizem que fulano morreu de rir. Literalmente, o rir e tal não leva ninguém à morte, mas é o reforço que quer se dar, dar ênfase àquela coisa. Pelo lado da Bíblia, pelo lado teológico, Deus é Deus e Ele fala de muitas maneiras, inclusive pela pandemia. Então, quando fala que as próprias pedras clamarão, nos faz entender que se a igreja, se nós não fizermos a nossa parte, Deus não vai deixar de falar com as pessoas, ainda que seja pela própria natureza, por fenômenos naturais. Deus vai falar a ponto que as pessoas tenham condições para ouvir. Eu sei que nessa pandemia, com as nossas relações sociais, a gente às vezes tem tido tempo para contactar pessoas. E eu tenho procurado contactar alguns parentes, primos distantes, pessoas que às vezes não estão no Evangelho ou são filhos de crente. Eu tive uma grata surpresa quando contactei um primo. Pessoas que jamais eu imaginava, pessoa
e não distante de Deus, no fundo do poço, e de repente eu mandei uma mensagem para ele e falei para ele a respeito de que tinha desejo de revê-lo e tal, e o período que nós estávamos passando. E ele então me respondeu. Eu não esperava nem que ele fosse responder, porque há anos que não se tinha contato. Mas ele disse: bom dia, primo. Deus nos abençoe. Estamos num momento decisivo, e isto é certo. Eu fiquei muito grato com essa expressão, porque é uma pessoa que eu jamais imaginava que ela pudesse estar fazendo reflexão meio a essa pandemia. Portanto, queridos, para mim, pandemia não é castigo de Deus. Pandemia é uma bênção para despertamento da igreja, do incrédulo, de todos aqueles que buscarem a ter uma percepção do momento em que nós estamos vivendo. Se os discípulos se alegravam porque estavam perto de Jerusalém, muito mais temos nós motivo para nos alegrar, que nós estamos cada dia mais perto de ouvir o soar da trombeta e do Senhor Jesus vir nos retirar desta terra, porque esse planeta vai receber o devido juízo que esta geração está por merecer. Que Deus nos abençoe, que nós também não devamos nos calar, mas anunciar às pessoas a esperança que nós temos. No meio da crise que o povo de Israel estava vivendo lá na Babilônia, Jeremias, que conheceu antes deles irem para a crise, Jeremias escreveu Lamentações, e no capítulo 3, Jeremias escreveu para eles: olha, bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Se tem uma geração que não pode desesperar, que tem que mostrar esperança para o mundo, para os nossos vizinhos, para os nossos amigos, somos nós que temos o Espírito Santo e aguardamos a bendita promessa do Senhor Jesus de buscar a sua igreja. Que Ele nos abençoe, nos encoraje. Amém.